pessoal, minutinhos para vocês voltarem. A PUC colocou essa questão, retomando aqui para a gente iniciar a conversa. Se a psicologia pode, como ela pode, a psicologia positiva, ajudar a cada um de nós no momento de crise como essa crise que a gente vive hoje. Então, como eu dizia, quando a gente atua a partir do prisma da ciência, a resposta não é minha. Eu sou a interlocutora, eu sou a porta-voz daquilo que existe hoje disponível em termos científicos. Então, a gente faz o quê? A gente vai buscar nos bancos de dados, dos estudos e da literatura científica, o que existe que possa dizer pra gente que sim, a psicologia positiva pode ajudar ou não, a psicologia positiva não pode ajudar. Pra gente situar esse público extremamente diverso que vai acompanhar a live, é importante a gente primeiro começar com um marco temporal, dizendo para vocês, de fato, o que é a psicologia positiva em poucas palavras, para que a gente tenha tempo de explorar o tema central. A psicologia positiva, ela é um movimento dentro da própria psicologia, então não é uma dissidência da psicologia, não é um movimento alternativo, não é nada disso. É um movimento iniciado oficialmente no ano 2000, então é um movimento super jovem, se a gente pensar do ponto de vista da ciência, apenas 20 anos, que é lançado oficialmente, começa a ser organizado nos últimos anos do século passado, no ano 2000 é apresentado especialmente pelo professor Martin Seligman, pela função que ele ocupava naquele momento como presidente da Associação Americana de Psicologia, uma entidade importantíssima no âmbito dessa área da psicologia. E qual era a proposta naquele momento, então? Que é a proposta que segue se desenvolvendo ao longo dessas últimas 2 décadas. A proposta era a seguinte: a percepção ao se olhar para a psicologia, se a gente retornar para o século XIX, para o fim do século XIX, quando a psicologia se estabelece, vinda, né, de diferentes áreas do conhecimento, mas quando a gente vai ver a história da psicologia, quando a gente vai ver todo esse caminho, a psicologia se desenvolve com um grande foco nos aspectos relacionados ao adoecimento psíquico, a transtornos, a limitações, e isso foi muito, muito importante. Se a gente olhar para a história da psicologia, isso foi fundamental, especialmente no pós-guerra, pós-Primeira Guerra e pós-Segunda Guerra. Contudo, no fim do século XX, professor Martin Seligman, professor Mihaly Csikszentmihalyi, professora Barbara Fredrickson, psicólogos importantes, americanos, doutor Mihaly húngaro, eles decidem que estava na hora de se iniciar um movimento robusto, científico, com todo o rigor científico, para fomentar estudos na área do bem-estar humano. Então, era importante que a gente destinasse parte da atenção científica para aquilo que diz respeito ao que a gente pode chamar, se a gente fizer uma tradução literal, de triunfo humano. Talvez se a gente aprendesse, essa era uma das premissas, e se a gente aprender o que faz um ser humano triunfar, o que faz com que um ser humano tenha um nível de bem-estar subjetivo maior do que outro, o que faz com que uma pessoa tenha mais resiliência, o que faz com que uma pessoa tenha mais compaixão. Se a gente compreender esses mecanismos, talvez a gente possa desenvolver intervenções para que outras pessoas que não alcançam determinados níveis de satisfação com a vida, não vou entrar aqui em toda a nomenclatura porque ficaria muito extenso a gente falar em eudaimonia, hedonia, mas de maneira muito simples a gente aprende, a gente avalia se é possível uma pessoa fomentar a sua própria felicidade, desenvolve as intervenções e a gente pode fazer com que outras pessoas também tenham a capacidade de fomentar a sua própria felicidade. Isso acontece, isso é extremamente bem sucedido. Eu quero dizer que a gente precisa lembrar que o pessoal da psicologia principalmente, que até o início desse século a ciência era muito negativa em relação à possibilidade da gente ser humano, conseguir fomentar a própria felicidade. Então, o que existia até então em termos de investigação caminhava um pouco para o sentido da gente ter um nível estável de percepção de felicidade ao longo da vida. Felizmente, a ciência vem com este movimento, com essa corrente dentro da psicologia, que é a psicologia positiva, e mostra que não, a gente pode sim e tem muito a ser feito. E aí,
para a gente chegar então, começar devagarzinho a se aproximar dessa resposta, né? O que pode ser feito e se pode ser feito algo a partir da psicologia positiva para enfrentamento ou coping em relação a uma crise do tamanho da nossa crise, né? O que existe de muito importante dentro desse caminho da psicologia positiva? Existem as chamadas intervenções em psicologia positiva. Tudo isso, gente, é validado cientificamente. Também não vou ficar entrando em detalhes, senão a gente não chega na resposta. Mas tudo isso não é uma inferência ou um exercício. Não, isto tem rigor científico. O que é uma... Eu quero falar para vocês o que é essa... Usando aqui, eu vou trazer várias referências científicas para vocês, mas o que é uma intervenção de psicologia positiva? Uma intervenção psicológica positiva a gente chama de PPI, né? Positive Psychology Intervention. Pode ser um exercício, uma atividade pontual, pode ser um treinamento, um conjunto ou um protocolo de atividades, ou pode ser uma terapia. Vamos lembrar o seguinte, a psicologia positiva ela é muito generosa, no sentido de que ela é uma disciplina transversal e que permite que diferentes formações ingressem, por exemplo, numa pós-graduação em psicologia positiva, mesmo não sendo psicólogos, porque aí vão atuar não clinicamente, né? Então isso existe, é muito positivo, acho que isso é uma grande possibilidade da gente disseminar em gestão, em educação, em uma série de áreas, os princípios, os preceitos da psicologia positiva. Agora, no âmbito da terapia, esse ponto eu preciso marcar. Se a gente diz que uma intervenção em psicologia positiva pode ser uma atividade, um exercício, um treinamento ou uma terapia, no âmbito da terapia a gente está falando do universo da clínica, então psicólogos clínicos, tá certo? Então não para um practitioner, por exemplo, que é um profissional de outra área que faz, por exemplo, uma pós-graduação em psicologia positiva. E quais são os objetivos de uma intervenção? Vocês vão entender já porque que eu estou falando isso. Estou construindo aqui um caminho para dar sentido para a minha resposta, né? Para dar consistência para a minha resposta. O objetivo dessas intervenções, o objetivo de maneira geral é gerar emoções positivas, gerar cognições positivas ou pensamentos positivos, gerar comportamentos positivos. A gente, do ponto de vista de saúde mental, a gente já admite isso na literatura, que as intervenções de psicologia positiva são complementares ou coadjuvantes em abordagens terapêuticas. Então, elas não vão sustentar uma abordagem terapêutica isoladamente, mas elas têm funcionado de maneira muito positiva como coadjuvantes. A gente tem um estudo que a gente vê em algumas aulas que eu ministro, que é um estudo do ano passado, feito com pacientes em recuperação por abuso de substâncias, e eles evidenciaram que intervenções como, por exemplo, Savoring, que é uma intervenção, é um grupo de intervenções ligadas ao desenvolvimento da capacidade, da habilidade de apreciação da vida, né, de degustação da vida, intervenções de Savoring foram capazes de aumentar o bem-estar subjetivo destes pacientes em processo de tratamento de abuso de substâncias. Então a gente já sabe que sim, as intervenções podem apoiar apoiar no sentido de apoiar mesmo, de maneira coadjuvante, os tratamentos terapêuticos. Bom, a gente tem um público muito diverso, então é sempre importante a gente falar de que felicidade a gente trata, né? A gente tem alguns construtos, alguns conceitos de felicidade que a gente pode trazer. Eu vou trazer aquele que eu uso mais e por que eu uso mais esse conceito. Então também para quem é da psicologia positiva que está aí, vou tentando atender um pouquinho desses públicos que são diferentes, pessoas que têm mais conhecimento, pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com o tema, por exemplo. Eu uso com frequência o construto da professora Liu Burmisky. Por que a gente escolhe este? Por que eu escolho este? Porque este é um dos mais citados na literatura científica. Então vamos lá. Passada essa história da ciência, o que é felicidade pra gente sob a ótica da psicologia positiva? Eu poderia usar diferentes palavras, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, essa felicidade é apoiada em dois pilares. É uma felicidade apoiada
na vivência de mais emoções positivas do que negativas. Então, a primeira coisa que eu já quero enfatizar, na psicologia positiva, nós não vivemos numa bolha com unicórnios e, enfim, e etc. A gente vive no mundo real. A psicologia positiva, ela é vivenciada de maneira pragmática no mundo real. Aqui eu já dou uma pista de qual é a minha resposta, se a psicologia pode ou não apoiar o ser humano em momentos de crise. Vocês já vão começar a entender qual vai ser o caminho que eu vou tomar. Acho que eu já dei uma pista aí se eu acho que sim ou não. Mas a gente admite que as emoções negativas existem, elas são imprescindíveis para a preservação da vida. Imagina um ser humano que não sinta medo. Se a gente não sente o medo, a emoção do medo, a gente se coloca em situações absolutamente de risco. Então, de novo, primeiro pilar, mais emoções positivas do que negativas. A gente não nega a existência da emoção negativa, mas a gente vai atuar de maneira deliberada, a partir das intervenções que têm fundamentação científica, para gerar mais emoções positivas ou às vezes para perceber a existência dessas emoções ou desses aspectos positivos que a vida que a gente leva faz com que a gente não perceba. Esse é o caso, por exemplo, do trabalho com Savoring. O outro pilar qual é? A felicidade não está centrada em emoções positivas. A felicidade tem esse aspecto das emoções positivas e tem um outro pilar muito importante, que é o pilar do sentido e do propósito. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho a minha volta, e eu já convido vocês para fazerem essa avaliação aí onde vocês estão agora, imagino que, não sei, eu estou em quarentena, sigo aqui em quarentena, mas aonde vocês estiverem e respondam para si mesmos. Se ao olhar para a vida de vocês, deixem vir aquilo que vier, né? Vocês conseguem perceber que apesar de tudo, apesar da vida ordinária, no sentido de não ser uma vida extraordinária, fora do comum, a vida simples, se você percebe que ela vale a pena. Então, a gente precisa das emoções positivas e a gente precisa do sentido e propósito. Por quê? Pense que em algum momento da sua vida, você poderia estar vivendo muitas emoções positivas, mas não percebia ali que existia algo maior que ia além de você e que impulsionava você para seguir adiante. Fica uma lacuna. O que acontece com as emoções, se a gente tenta construir felicidade exclusivamente sobre emoções, não é sustentável. O que as pesquisas mostram pra gente é que as emoções são importantíssimas. Elas dão os boosts, inclusive químicos, de bem-estar, mas é o sentido e o propósito, ou aquilo que a gente chama para quem tá aí da psicologia positiva de eudaimonia, é que sustenta essa percepção de médio e longo prazo. Por isso, quando me perguntam se nós podemos ser felizes o tempo todo, essa resposta pode ser sim ou não, depende do que você chamar de felicidade. Se você compreender que emoções sozinhas não constituem felicidade, por exemplo, felicidade não é uma emoção, é uma construção, é um estado construído, parte emocional, parte cognitivo, que exige que você entre em movimento na sua vida, como lindamente Aristóteles disse, lembrando também que o pessoal da psicologia positiva, Aristóteles, a filosofia aristotélica é a base filosófica da psicologia positiva. Então, voltando para Aristóteles, quando em outras palavras ele diz mais ou menos o seguinte: a felicidade não é para os inertes, a felicidade é para os ativos. É preciso se pôr em movimento. É preciso uma deliberação? Sim, claro, tem que haver uma decisão, mas é preciso muito movimento. Agora, se você pensar que ser feliz dá trabalho, eu prontamente lembro você que ser infeliz dá muito mais, né? Que o impacto da infelicidade é muito maior. Daqui em diante eu também quero marcar um ponto que é o seguinte: tudo isso que eu vou conversar com vocês vai funcionar muito bem para pessoas que estão num estágio de vida que a gente pode considerar de uma vida digna. Todos esses conteúdos que eu estou dividindo, inclusive essa questão do próprio conceito de felicidade, da própria construção de felicidade em emoções positivas e sentido,
Para quem está passando fome, para quem está doente sem assistência, para quem está abandonado, esses princípios não funcionam. Quando a gente fala de quem está abaixo da linha de uma vida digna, a gente tem que dar alguns passos para trás e abordar uma outra forma de felicidade, um outro caminho que não se opõe à psicologia positiva, complementa, que é o da felicidade social. Aí a gente deveria estar falando para este outro universo, que é um universo que nós estamos assistindo, né, se agudizando, a gente tem que falar de políticas públicas. Então, não é hoje o nosso objetivo, né, que é uma questão, por exemplo, relacionada para quem me conhece pelo meu trabalho com FIB, por exemplo, Felicidade Interna Bruta. Bom, ainda sobre as intervenções, o professor Martin Seligman é duríssimo em relação ao que constitui uma intervenção sólida. Ele diz o seguinte: intervenções de psicologia positiva sólidas, elas são feitas com grupo controle, com duplo cego, método duplo cego, já falo para vocês o que é isso, são experimentos longitudinais que têm um desdobramento ao longo do tempo. Pra vocês terem isso é o rigor do rigor científico. Quando a gente avalia o que está acontecendo hoje com os estudos com medicações para o Covid, são necessariamente, aspas, duplo cegos. O que é isso? Nem o médico, nem o paciente sabe se está tomando medicação ou placebo, e nem quem está administrando a medicação sabe se é placebo ou medicação. Tudo isso para não gerar viés nos resultados da pesquisa. Então, o professor Seligman é muito duro em relação a isso, e que bom, porque é isso que ajuda a gente a constituir aí um campo de atuação muito sério, né, que é a psicologia positiva. E aí, quando a gente fala de intervenções, eu vou fazer aqui uma conexão com uma outra disciplina, mas que é uma disciplina que conversa muitíssimo e que nos traz informações muito importantes acerca da felicidade, que é a neurociência. O que ocorre quando eu começo a participar de alguma intervenção ou delibero desenvolver ou participar de alguma intervenção dentro desse campo das intervenções que são solidamente confirmadas pela ciência. Como, por exemplo, eu vou falar a intervenção que mesmo quem não é da psicologia positiva já ouviu falar, que são, por exemplo, o diário de gratidão. Aquele exercício que toda vez, antes de dormir, você pega um caderno, um bloco, alguma coisa, e você vai registrar 3 fatos positivos que aconteceram no seu dia. O que acontece no âmbito do sistema nervoso? Isso é super importante. Porque essa é uma intervenção fofa, né? Eu brinco muito nas aulas, ela é bonitinha, né? Ela é simpática, ela é engraçadinha, mas não é disso que se trata. Quando eu começo a diariamente fazer este exercício, né, de identificar 3 acontecimentos daquele dia, do dia de hoje, não é eu tenho um teto, não é isso. O que aconteceu hoje, porque isso exige que você repasse o seu dia, que você escaneie o seu dia em busca de aspectos positivos, você está, na verdade, se você realmente abraçar essa prática e estiver bem orientado, você está, na verdade, trabalhando um conceito importantíssimo na neurociência, que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade diz pra gente que o cérebro, ele pode se modificar do ponto de vista estrutural e funcional. Vamos traduzir isso para a vida real. O que eu faço quando eu procuro diariamente 3 fatores aos quais eu me sinto grato no dia é treinar o meu cérebro. É um treinamento mental. Eu passo a treinar o meu cérebro para escanear o que existe de positivo. Se a gente olhar para a evolução da nossa espécie, nós temos uma coisa chamada viés negativo do cérebro, que é o negative bias, que foi necessário para que a gente chegasse até aqui. O que é esse viés negativo? É o escaneamento do perigo. Vamos pensar que a nossa espécie está aí, já tem bastante tempo, né? Então, se a gente chegou até aqui sobrevivendo aos predadores e aos riscos da vida tal qual ela era há tantos séculos atrás, é necessário que o ser humano estivesse o tempo inteiro procurando perigo. Então, essa sensação, numa crise como essa que a gente vive, de quase que uma constante insegurança, um medo muito frequente, é o cérebro tentando proteger a vida.
Existe um limite, que também não é o nosso tema de hoje, mas é uma linha entre até que ponto isto é natural e necessário e até que ponto isso pode se constituir ou caminhar para um transtorno. O importante aqui, que não é o nosso tema de hoje, mas só para, já que eu toquei nesse assunto, o importante é o seguinte: você consegue manter a sua vida em funcionamento apesar de funcionamento normal, o esperado para uma situação pandêmica, para uma crise sanitária e econômica em âmbito mundial. Aqui não é, a gente não pode entrar em concurso de performance numa altura dessa. A gente tem que dar conta da vida. Se eu consigo manter a minha vida em funcionamento, ok. E a gente deve observar por quanto tempo determinados estados emocionais vão se prolongar e saber buscar o apoio profissional, seja psicológico ou psiquiátrico, né? Então, o treinamento, né, nas habilidades para a felicidade, nas happiness skills, que é empatia, compaixão, altruísmo, generosidade, atenção plena, a gente tem várias, né? Várias. Vai se tornar um treinamento mental e que vai fazer o seguinte: olha, imagina que todo dia você faz um caminho num gramado. O gramado tá ali verdinho, bonito, mas todo dia você vai e volta pelo mesmo caminho nesse gramado. O que vai acontecer? Em algum tempo, esse caminho vai estar marcado no chão e possivelmente a grama já vai ter falhas ali. É mais ou menos isso que acontece de uma maneira muito simplória, mas possível da gente explicar rapidamente. É isso que a gente chama de fortalecimento de conexões neurais, né, de redes neurais. Então, se eu exercito a gratidão, procurando todos os dias, como um exercício simples, um exercício cognitivo, tentando identificar aspectos positivos, isso diariamente, vai começar a fortalecer uma circuitaria neural que está ligada também à percepção de bem-estar. Então, é isso que uma intervenção psicológica positiva, de maneira simples, desde que ela tenha comprovação científica, é capaz de fazer. E aí, gente, o que vocês estão achando? Que eu vou dizer que sim, que a psicologia positiva é capaz de nos ajudar numa crise, ou que eu vou dizer que não? E aí, o que será, né? Porque se a gente pensar, olha bem a situação, parece um paradoxo. Você tem um momento pandêmico, onde nós estamos vivendo emoções negativas provavelmente em maior volume, vamos falar, né, uma média populacional, alguns de nós mais, outros menos, mas em média estamos vivendo mais emoções negativas do que vivíamos antes, às vezes em maior frequência e, enfim, estamos aí inundados com mais emoções negativas. E aí eu olho para o outro lado e encontro uma coisa chamada psicologia positiva, que tem por objetivo promover o bem-estar humano. Entender o que existe de positivo no ser humano e fomentar isso. Será que essas duas situações se encontram? Alguém diz que sim? Claro que sim, é isso aí. Sim, é óbvio que sim. A gente tem aí, vou citar o Dr. Rashid. Dr. Rashid é o psicólogo, é um doutor de uma Universidade de Ottawa, no Canadá, e ele foi o psicólogo que trabalhou junto com o Dr. Seligman na construção da abordagem terapêutica da psicologia positiva. Então, ele tem dado algumas aulas que estão disponíveis para quem no próprio portal da Associação Internacional de Psicologia Positiva, IPA.net. Ele deu algumas aulas, deu uma sequência de 4 webinars falando exatamente sobre essa questão de como é que a psicologia positiva pode apoiar através de não é só essa, mas o trabalho dele foi através de uma habilidade para a felicidade. E aí, quem diz para mim, já estou de olho aqui nas respostas, que habilidade ele trabalhou? E aí, gente, que habilidade ele apontou como sendo uma habilidade para a felicidade que a gente pode fomentar neste momento para enfrentamento à crise? Tô esperando. E aí, nada ainda? Bom, ok. Ele diz que sim, que a psicologia positiva pode... Gratidão, sim, sem dúvida, a gratidão funciona muito bem nesse sentido. Vamos falar sobre ela já. Vai ter uma interface ótima. Otimismo, perfeito, estamos chegando. Tudo isso está dentro de um guarda-chuva maior.
Resiliência, Ellen, ótima, isso aí. Todos os estudos, os mais robustos que a gente tem avaliado agora para esse momento pandêmico, esse momento de grande crise, estão relacionados à resiliência. Porém, quem disse gratidão e quem disse otimismo falou da mesma coisa, porque a gente não tem intervenções, em geral as intervenções para a resiliência não são específicas para a resiliência. A gente trabalha uma série de intervenções que vão trazer como resultado o aumento da nossa reserva de resiliência. A gratidão é uma delas e o otimismo talvez seja uma das principais. Eu vou me ater um pouquinho ao otimismo. Quero dividir com vocês, eu vou dividir umas 5 imagenzinhas na nossa apresentação. Quero dividir essa com vocês. Essas são algumas das referências que eu trago para vocês recentes que relacionam psicologia positiva à crise do Covid, a todas as crises envolvidas na pandemia do Covid-19. A gente tem uma matéria do professor Seligman ensinando, orientando uma abordagem de coping, uma estratégia de enfrentamento no próprio site da Universidade da Pensilvânia, que é onde surgiu o primeiro Master em Psicologia Positiva Aplicada. A gente tem, do lado direito acima, vocês estão vendo uma foto de um homem em pé, Dr. Rashid, com 4 webinars que estão disponíveis no site da Associação Internacional de Psicologia Positiva. Doutora Lee Waters, que é a ex-presidente da IPA, tem um trabalho muito robusto na área de educação e de parentalidade positiva. E ela tem trabalhado muitíssimo, é importante a gente destacar, pro bono, né, sem remuneração, está trabalhando em vários webinars para poder ajudar as escolas e os educadores a identificarem o que é possível se obter, já que estamos atravessando essa crise, já que as escolas estão atravessando essa crise, de que maneira é possível crescer. Professor Michael Steger, que a gente costuma dizer que é o maior pesquisador vivo na área de sentido de vida e propósito, também tem abordado a questão da conexão e da revisita ao sentido de vida e propósito. É impossível você atravessar uma crise como essa, mesmo nós que somos privilegiados, porque estamos aqui agora no meio da crise participando de uma live, não podemos dizer que não somos altamente privilegiados, mesmo nós que estamos aí na linha da dignidade, de uma vida digna, de uma vida com certa segurança no sentido de um teto, um alimento já previsível, a gente sabe que o alimento vai estar aí à disposição, mesmo a gente teve que revisitar os valores da gente. Eu acho que a grande pergunta em relação a valores nesse momento é: o quanto é suficiente? O quanto é suficiente para mim? É difícil você olhar para a sua vida hoje sem perceber que talvez você tenha, nós tenhamos, eu estou obviamente dentro disso, que você tenha mais do que necessita. E existe um curso muito bom, para quem fica confortável com o idioma inglês, existe um curso excelente que está disponível também gratuito, oferecido no Coursera pela Universidade da Pensilvânia sobre resiliência em tempos de crise. Então, é óbvio que a psicologia positiva pode colaborar com este momento. Lembrando de novo que na relação com a saúde mental, ela tem um papel de fomento à saúde mental e de coadjuvante em tratamento de transtornos. Então a gente precisa saber exatamente onde situar. Mas a gente não pode esquecer uma coisa, gente. Antes de se chamar psicologia positiva, é psicologia. Seria impossível que esses profissionais, esses cientistas, esses grandes professores não olhassem, não abordassem a crise. A gente não pode falar simplesmente, olha, agora a gente volta depois com a psicologia positiva. Não. É impossível. É impossível. A gente precisa realmente ter esse olhar. Vamos fazer agora algumas pontuações muito importantes. Eu vou manter esse slidezinho porque eu tenho mais um já que vai entrar e eu quero dividir com vocês. Depois eu volto a ficar mais visível aí para vocês. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: a gente tem que escolher entre sofrer e florescer? É um caminho
como uma bifurcação? Existe só uma opção? Ou eu sofro ou eu floresço? Quem arrisca? Quem arrisca? Quem arrisca me dizer se sim ou não? Ou eu sofro ou eu floresço? Isso não necessariamente é assim. A gente é muito cartesiano, no sentido de divide as caixinhas para entender. Então a gente estuda o sofrimento, a gente estuda o florescimento e parece que eles dois não podem morar juntos. Mas agora sim eu vou trazer para vocês a imagem que eu espero que vocês consigam ver a beleza dessa imagem. É um crocodilo que tem um nome muito específico que é encontrado apenas na Amazônia. E essa foto foi feita, foi até premiada, foi feita por uma expedição da Universidade de Michigan, na Amazônia, há alguns anos. E esse crocodilo, como qualquer crocodilo, com essa pele grossa, rude, rústica, é fotografado com essas borboletas delicadas e coloridas pousadas sobre a cabeça dele. E isso não é um episódio raro. Essas lindas borboletas delicadas e coloridas se alimentam de nutrientes que existem na pele desse crocodilo que nossos padrões estéticos podem chamar de feio, repulsivo ou qualquer coisa assim. Quando eu vi essa foto pela primeira vez, ela foi a ilustração perfeita, no meu ponto de vista, e por isso que eu divido ela aqui com vocês. Ela foi a ilustração perfeita da experiência de florescimento em meio ao sofrimento. Que todos nós aqui, né, já vivemos os nossos grandes sofrimentos, porque isso faz parte da experiência humana, né, nessa vida aqui que a gente conhece. Existe um filme que eu já vou indicar aqui para vocês que se chama Beleza Colateral, ou Beleza Oculta. Eu acho que a tradução para o português é Beleza Oculta. Não vou dar spoiler, assistam. A beleza desse filme é um filme não muito profundo, um filme com Will Smith, que eu gosto muito, mas é muito interessante, porque toda a provocação é como é que você enxerga a beleza no meio do sofrimento. Quando a gente fala, por exemplo, com equipes de assistência na área hospitalar, que é a minha principal área de atuação, por toda a vida, a área de saúde. Quando você fala, por exemplo, com uma equipe de enfermeiros ou equipe de enfermagem, se em algum momento alguma família voltou no hospital depois do seu familiar ter falecido, mas voltou para agradecer. Eu sempre pergunto isso quando eu estou com a equipe de assistência. E sempre, em 100% das situações, a resposta é sim, muitas vezes. Muitas vezes familiares que perderam um ente querido mandaram um presente, colocaram uma faixa na porta do hospital, visitaram, mandaram um cartão, expressaram a sua gratidão. Eu já passei por isso também, ao perder minha mãe, mas sob os cuidados de uma equipe extremamente humanizada e que a perda, o luto, obviamente é necessário, mas ele não impede que você viva também uma emoção que estaria dentro do nosso grupo de emoções positivas, que é, por exemplo, uma profunda gratidão pelo cuidado que aquela pessoa que você ama recebeu. Então o que eu quero dizer para vocês é que não existe apenas estresse pós-traumático. Existe também o florescimento pós-traumático. E isso é só a gente voltar para o florescer. Vocês podem voltar para o livro Florescer, que é aí o livro de entrada aí na psicologia positiva, pelo menos para mim sempre é. E o professor Seligman vai descrever a questão do florescimento pós-traumático, que não é uma teoria dele, mas ele vai se apropriar dessa teoria, que é de um psicólogo, de uma dupla de psicólogos que desenvolveu isso na década de 1990. Então, uma coisa não exclui a outra. O difícil para a gente neste momento é a gente talvez conseguir enxergar o que eu aprendo em meio a uma situação tão adversa. Eu aprendo alguma coisa e o que eu aprendo? Vou lembrar vocês que essa é a pergunta, o que eu aprendo durante o processo. Porque quando o processo passa e o tempo passa e a vida, aspas, se normaliza, você é capaz, na maioria das vezes, de olhar para trás, ressignificar a crise e enxergar o que ela trouxe em termos de crescimento. Mas durante o processo, é a pergunta que
o mindset de crescimento faz. O livro Mindset de Crescimento é um best-seller, mas eu quero lembrar vocês que, embora ele tenha um apelo comercial muito grande, ele é o resultado do estudo da psicóloga Carol Dweck na Universidade de Harvard. Estudo científico, um trabalho muito, muito bem feito. E a questão é, um mindset fixo não percebe a possibilidade que a adversidade traz. E ninguém se sinta culpado, gente. Assim, isso não é uma escolha. Eu nasci, agora eu quero ter um mindset fixo. Não é isso. A gente tem ou não tem? Agora, o importante é o seguinte, a gente aprende. A gente aprende. Lembra do conceito de neuroplasticidade que eu trouxe mais cedo para vocês? O cérebro tem a capacidade de se transformar estruturalmente e funcionalmente. Lembra do caminho na grama? É uma questão de exercício. Lembra que eu preciso deliberar. Lembra de Aristóteles, dessa vida feliz, que é uma vida para as pessoas ativas, que é uma vida para as pessoas que se movimentam em busca de algo que seja, né, positivo, favorável e que vale a pena. Eu vou trazer para vocês, então, um conceito de resiliência. Eu disse para vocês que a habilidade é a resiliência, mas vocês vão ver que gratidão e otimismo estão completamente ligados, como vocês mesmos trouxeram aí na nossa interlocução. O conceito de resiliência que eu trago para vocês é do pesquisador Michael Ungar, que é uma universidade canadense também, e ele explica mais ou menos assim. Daí eu vou dar uma coladinha aqui, porque quando eu falo de construtos eu gosto de ser muito precisa. É a capacidade de um sistema biopsicossocial, ou seja, não é só um indivíduo que é resiliente, uma família é resiliente, uma comunidade pode ser resiliente, uma empresa pode ser resiliente. Então é essa capacidade de um sistema humano, seja um organismo, seja um agrupamento humano, de navegar em direção aos recursos necessários para sustentar seu funcionamento positivo em situações de estresse. Quando eu vi esse construto, eu traduzi esse construto e fiquei cismada com o navegar. Mas à medida que a gente vai estudando, é isso mesmo. Como é que eu navego dentro de mim para saber quais são os recursos que eu tenho, que eu já tenho, e como é que eu navego para fora em busca de recursos para conseguir atravessar um momento de adversidade com o menor prejuízo físico e psíquico possível. Que é o que a gente chama aí de atravessar de uma maneira positiva. Não é saltitando, né? Não é o felizinho, não é alegrinho, não é isso. Mas com o menor impacto. E aí a gente aprende o seguinte na resiliência. E para cada um de nós, o output, o resultado do processo de resiliência, neste momento vai ser diferente. A gente tem aspectos super interessantes que, por exemplo, é o seguinte. A gente com a resiliência vai se recuperar. Então a gente se recupera e volta para o estado parecido com o que a gente estava antes da adversidade. Para algumas pessoas isso não vai ser possível, eu não consigo voltar exatamente para o estado que eu estava antes, a depender das perdas que eu vivo, mas eu vou me adaptar a um novo estado, a um novo status quo. Isso também é resultado da resiliência. Ou eu posso, uma terceira possibilidade, transformar o meu status quo. Eu nem volto para o anterior, nem adapto o anterior para as circunstâncias atuais, eu crio uma nova forma. Tudo isso é resultado de resiliência. Existem algumas variáveis da resiliência que eu quero trazer para vocês e vou focar em otimismo, já vou antecipar aqui para vocês, que é o seguinte, estudos também na Universidade da Pensilvânia. Você vai ter aspectos variáveis para a gente poder ter uma boa reserva de resiliência. Variáveis biológicas, então você tem uma questão genética que a gente não vai entrar nisso, e já aproveito para marcar aqui para vocês, pessoal da psicologia positiva, que aquela fórmula 50-40-10, 50% genética, ela foi refutada cientificamente, ela não tem validade, então a gente não segue repetindo isso nas nossas intervenções, nas nossas conversas sobre psicologia positiva. Existe uma outra variável que é a autoconsciência, o quanto eu percebo a mim mesmo, quais são as emoções que eu vivo, o quanto eu consigo nomear essas emoções, o quanto eu consigo perceber os meus pensamentos, o quanto eu consigo perceber como eu reajo. Porque só me dando conta disso é que eu sou capaz de promover uma alteração. Como é que a gente trabalha isso? A habilidade para trabalhar a autoconsciência, uma das mais potentes, é a atenção plena.
Autorregulação, a nossa capacidade de não é regulação emocional, não é disso que se trata aqui, é autorregulação, como é que eu regulo o meu funcionamento, inclusive para o alcance daquilo que eu preciso realizar cotidianamente. Agilidade mental, que vai estar ligada, por exemplo, à capacidade de estabelecer, isso tem tudo a ver com o momento de adversidade, estabelecer múltiplas perspectivas. Não existe só uma possibilidade no meio da adversidade, existem diferentes possibilidades. Então, uma mente ágil consegue trabalhar com múltiplas perspectivas. E também a capacidade de solução de problemas. Otimismo, que eu já vou entrar, então não vou me alongar, porque é o meu assunto principal. Autoeficácia, conexão, e não é só humana. Humana, sim, basta uma pessoa, aquela pessoa que vai estar ali se você precisar. Não é quantitativo, é qualitativo. Mas também a conexão com causas, com propósitos, com missões que vão além de mim mesmo, também me ajudam a fomentar uma reserva de resiliência. E o fato de eu viver em instituições positivas, famílias positivas, ambientes de trabalho positivos. Então, são algumas variáveis, segundo os estudos da Universidade da Pensilvânia no âmbito da resiliência, que você pode, então, trabalhar. Eu quero entrar na questão do otimismo, que ele é fundamental. E otimismo a gente não nasce com ou sem, como qualquer outra habilidade pode ser adquirido. Se a gente duvida que exista aí uma interface importantíssima, eu vou lembrar para vocês, primeiro, do livro... Ai, meu Deus, me deu um branco aqui agora. Do livro Aprenda a Ser Otimista, porque a tradução desse título eu não gostei muito, mas enfim, que é um otimismo adquirido, do professor Martin Seligman. Então ele já estuda otimismo há um bom tempo e ele desenvolveu um programa, isso também está no Florescer, um programa de resiliência para o exército americano, que ainda, isso foi, já tem tempo, mas ele ainda gira, esse programa ainda existe e ele tem resultados fantásticos. E aí eu vou buscar nesse programa de resiliência do exército americano os princípios que eu quero dividir com vocês. Como é que foi construído esse programa? Ele tem 3 pilares. Um deles, o fortalecimento mental ou um fortalecimento cognitivo. Segundo ponto, trabalho com forças de caráter. E o terceiro ponto, fortalecimento das relações. Então, com um trabalho cognitivo, trabalho mental, o trabalho de reforço das próprias forças pessoais e a questão do cuidado com as relações que são essenciais para o seu bem-estar. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão do que o Seligman chama de otimismo. Então, ele tem uma abordagem bem específica e ele diz o seguinte: por que é um aprendizado cognitivo? Você pode olhar para uma adversidade, se você for pessimista, você pode olhar para esta adversidade que se coloca à sua frente e pensar que ela é sua falta. Você fez alguma coisa errada, isso está acontecendo por sua causa. Então, é uma responsabilidade pessoal. Você pode olhar para essa adversidade como se ela fosse permanente. Ela não vai mais acabar, né? É o fim. Realmente ela vai durar para sempre. Não com essas palavras, mas com a percepção de que você é responsável, de que isso é permanente e global. Toda a sua vida parece perder o sentido diante dessa adversidade. Quando ele convida cada um de nós a adotar uma postura otimista, e aí ele vai desenvolver as abordagens, né, as intervenções para isso, ele diz o seguinte: nós precisamos olhar para as adversidades e entender o seguinte: a que a gente está vivendo agora, ela é externa. Ela é externa. Ela não é minha responsabilidade, né? Nem sua. Ela é externa e muito maior que cada um de nós. Ela é global. Ela é impermanente, ela não vai durar para sempre. E ela é específica. Ela não é absolutamente desmorona todas as nossas estruturas. Pensem, por exemplo, nas estruturas afetivas de vocês, né? Que ao contrário, podem ganhar calor se a gente souber aproveitar estes momentos para reforçar o cuidado daqueles que a gente ama. E não precisa ser presencial. Então, exercícios, por exemplo, de cognitivos relacionados a otimismo.
4 passos de um exercício prescrito pelo professor Seligman. Qual é o pior cenário? Isso você pode fazer escrevendo, com tempo, com tranquilidade. Qual é o pior cenário possível? Qual é o pior outcome, o resultado? Pior desfecho. Qual é o melhor desfecho diante da adversidade? Qual é o mais provável? Faz um equilíbrio entre o pior e o melhor. E, na verdade, qual é verdadeiramente o mais provável? E pense num plano de ação curto, com tópicos, para o cenário mais realista. Esse é um trabalho absolutamente cognitivo. Então você começa a criar uma nova ou novas perspectivas diante da adversidade. Eu falei sobre fortalecimento mental, eu vou falar agora para vocês sobre forças de caráter. Para quem é da psicologia positiva é um tema recorrente. Para quem não é, eu sugiro que dê um print nessa URL, que é um encurtamento, para o teste de forças de caráter em português. Ele é gratuito, é científico e ele vai apontar entre 24 forças de caráter como é que estão ordenadas as suas neste momento da sua vida. A gente costuma falar, a literatura fala das 5 forças de assinatura, né, das principais forças, aquelas mais requisitadas, as mais presentes. E para quem já fez esse teste muitas vezes, qualquer pessoa da psicologia positiva, sugiro que faça agora durante a pandemia, porque a gente tem feito essa orientação e os resultados têm surpreendido muitos de nós. Falamos sobre uma mente mais forte, sobre o uso deliberado das forças de caráter, ou seja, as suas forças de caráter têm que ser muito claras para você. E você tem que lançar a mão delas como se elas estivessem num kit de primeiros socorros ali ao seu alcance. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu refiz o meu teste agora e gratidão apareceu pela primeira vez em primeiro lugar. Ela estava ali entre as principais, mas nunca entre as 5 forças de assinatura. E o exercício de gratidão é algo ao qual eu tenho recorrido bastante durante o próprio processo de crise. E aí, então, terceiro ponto, né? Mente forte, forças de caráter trabalhadas, relações fortes. Aqui eu trago um quadro de Frida Kahlo, que se chama Duas Fridas, e para mim, eu estudo bastante o trabalho da Frida como arquétipo de resiliência. E aqui eu digo o seguinte para vocês, lembra do construto de resiliência, navegar em busca de recursos, navegar para dentro e navegar para fora. Esse quadro, de maneira muito simbólica, convida vocês a encontrarem em vocês mesmos, num primeiro momento, um amigo. E aí isso fala pra gente da questão da autocompaixão. Que não é coitadinho de mim, não é isso. Para você ter compaixão, você precisa responder ao sofrimento de alguém. Para você ter autocompaixão, você está respondendo ao seu próprio sofrimento. E responder a sofrimento está muito mais no âmbito da força e da coragem do que da fraqueza. Então, lembrem-se que além de cuidar das relações essenciais, das relações que formam a sua rede de apoio, as relações que são a rede se você cair do trapézio. A gente precisa alimentar essas relações. Você também tem que estabelecer uma relação saudável com você mesmo. A gente está aqui na reta final e eu vou dividir com vocês. Também dei em print, que eu acho que vai ser mais fácil depois para vocês ampliarem. A minha sugestão de leitura, vamos lá, do que eu tô falando? Aquilo que eu acho que é bacana vocês lerem, ninguém precisa comprar tudo isso, depende do estágio que você tá de investigação, estudo de felicidade, psicologia positiva, se você nunca ouviu nada, se você nunca leu nada, sugiro que comece pelo Florescer, é um livro extremamente acessível do ponto de vista da compreensão, por pessoas que não estão envolvidas no estudo mais aprofundado da psicologia positiva. Eu vou lembrar vocês do Aprenda a Ser Otimista, que é um livro que não é recente, ele está com uma edição nova no Brasil, que é com essa capa, mas ele não é novíssimo, mas ele é importante para que a gente compreenda o papel do otimismo como uma habilidade a ser desenvolvida e que vai fomentar bem-estar e fomenta várias outras habilidades, como por exemplo a resiliência. 2 livros que eu gosto muito, Resiliência, O Segredo da Força Psíquica, é um livro que eu usei para o desenvolvimento, na época de pesquisa do desenvolvimento para um projeto com Inhotim, lá em Brumadinho, logo após o acidente da Vale.
O Poder da Resiliência, Rick Hanson, excelente, excelente para quem também quiser entender como que outras habilidades que não se chamam resiliência fomentam resiliência. Mindset, a nova psicologia do sucesso, péssima tradução de título, mas tudo bem. Mindset de crescimento, Carol Dweck. A professora Angela Duckworth, também da Psicologia Positiva, professora da Universidade da Pensilvânia, com o livro Garra, muito bom. Se vocês quiserem caminhar pela filosofia, eu sugiro que vocês leiam As Virtudes do Fracasso, que a gente pare de achar que é possível ter uma vida sem fracasso, sem emoções negativas, e que isso não invalida a nossa possibilidade de sermos felizes. E para quem já está mais aí, né, com uma musculatura na psicologia positiva, é muito importante que vocês invistam aí em intervenções com força de caráter, para que a gente possa se apropriar de toda a base teórica e das intervenções também que a gente vem a desenvolver com os nossos grupos. Eu tenho pouquíssimos minutos e eu preciso dividir com vocês o principal. Eu fiz tudo isso para chegar aqui, nesse último slide. Albert Camus, filósofo, escritor, início do século XX, ali primeira metade do século XX, escreveu um livro que se chama A Peste, que voltou em 1940, que voltou a ser best-seller agora porque fala de uma cidade na Argélia que é acometida por uma doença, enfim, infecciosa. E eu quero dividir com vocês esse texto, deixar com vocês esse pensamento dele. No meio do ódio, descobri que havia dentro de mim um amor invencível. No meio das lágrimas, descobri que havia dentro de mim um sorriso invencível. No meio do caos, descobri que havia dentro de mim uma calma invencível. E finalmente, descobri no meio do inverno que havia dentro de mim um verão invencível. E isso me faz feliz, porque isso me diz que não importa a força que o mundo atira contra mim, pois dentro de mim há algo mais forte que empurra de volta. Convido vocês a investirem na reserva de habilidades socioemocionais, que também são habilidades para a felicidade, para fortalecer uma musculatura que é imprescindível para enfrentamento da vida e para florescimento. Eu acho que quem já está nesse caminho deve já estar percebendo aí os primeiros resultados em meio a essa grande crise que a gente vive. Muito obrigada, acho que não temos tempo para perguntas, mas agradeço imensamente a participação de vocês. E é isso, vocês me encontram aí, podem me localizar pelo @Feliciência, o Instituto Feliciência, onde vocês podem acompanhar alguns outros trabalhos. Muito obrigada PUC pelo convite, é uma honra estar aqui com a audiência da PUC. Muito obrigada aos meus alunos que estavam por aí e muito obrigada também a quem permaneceu por todo o tempo. Obrigada, sejam felizes.